Bom dia, muito obrigado. Começo por agradecer o amável convite do Dr. Jorge Rivera para estar hoje convosco e foi de facto uma surpresa muito, muito agradável ter sido apresentado por uma colega que, enfim, já nos conhecemos há muitos anos, a estima é mútua e foi um prazer rever a Antónia. Muito obrigado pela sua apresentação. Porque, como foi solicitado, se enquadra no âmbito, e eu cito a mensagem que referi da questão da autoridade no reconhecimento do saber universitário pela sociedade, na leitura pela universidade das exigências e necessidades que a sociedade se coloca, no modo como a racionalidade e a competência são exercidas no interior das instituições, na docência e na investigação, na governação e na administração, considerei que, para não me dispersar, deveria centrar a minha intervenção em dois tópicos concretos que todavia se encontram interligados: o da nossa identidade enquanto professores universitários e o das circunstâncias singulares da aplicação do RGES. Não sendo eu, como já ficou esclarecido, investigador no âmbito do direito, da sociologia, da ciência política ou de áreas afins, resta-me recorrer ao único instrumento que possuo, que é no fundo da minha experiência. E esta experiência filia-se em duas instituições universitárias, como foi referido pela nossa colega, que são absolutamente diferentes. Eu diria que não poderiam ser mais radicalmente diferentes. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Universidade Aberta, portanto, às quais o meu percurso está radicalmente ligado. No entanto, eu acho que é importante esclarecer que eu, quando penso no meu percurso, penso desde as suas origens mais remotas, isto é, quando eu era estudante de licenciatura na Faculdade de Letras, porque foi nessa altura que tive as minhas primeiras experiências, o meu primeiro contacto com a chamada gestão democrática, nomeadamente quando fui eleito para a Comissão Pedagógica, a primeira a ser eleita a seguir ao 25 de Abril, quando fui eleito para a primeira Assembleia de Representantes, fui também dirigente estudantil durante vários anos. Portanto, eu acho que essa experiência de facto, constitui um elemento importante em termos do meu percurso. Depois, a minha atividade na Faculdade de Letras, entre o ano letivo de 82 e 83 e 1998, e depois portanto, nessa altura, no fundo, enquanto assistente estagiário, depois doutorado já, e finalmente com a nomeação definitiva, como na altura era designada. E em seguida um outro ciclo que vai de 1998 até setembro de 2019 na Universidade Aberta, durante o qual, período esse em que fui professor associado, posteriormente catedrático a partir de 2005, e que ocupei várias funções, como foram referidas pela colega Antónia Lima, nomeadamente pró-reitor, vice-reitor, diretor de departamento, enfim, depois que é presidente do Conselho de Avaliação de Desempenho, que, como todos nós sabemos, é uma das funções mais populares dentro das nossas instituições, portanto, e que nos torna mais queridos por toda a gente. E, novamente, digamos que um terceiro ciclo, que é desde outubro do ano passado até hoje, e que é novamente na minha alma mater. E, portanto, durante este espaço de tempo eu vivi com alguma intensidade o período que é habitualmente designado como gestão democrática e participei mais recentemente na fase da implementação do RGES. Ora, esta breve introdução não tem a pretensão de ser ou de qualquer exercício de nostalgia, nem tão pouco de catarse face àquele tempo pretérito. Entendo apenas como memória de uma aprendizagem que hoje prossegue, e como diria um poeta que eu muito estimo, Walt Whitman, hoping to cease not until death. Afinal, há dias um colega nosso, um colega americano, que aos 84 anos lecionou uma aula da parte da manhã e faleceu 12 horas mais tarde. Portanto, eu penso que esta é uma experiência que todos nós poderemos eventualmente partilhar para a alegria da segurança social. Ora, isto não significa que a minha intervenção seja de teor confessional ou autobiográfico, mas sim tomar esta experiência para suscitar questões e reflexões que se me afiguram nucleares face ao tópico específico deste evento. Ora, ao longo desta aprendizagem eu conheci tempos de ênfases distintas relativamente àquela que é a nossa vivência enquanto professores universitários, pelo que considero inevitável questionar-me sobre esta identidade. Nós somos professores na universidade. Significa isso que, pertencendo à espécie dos professores, integramos numa subespécie, somos uma subespécie, com matizes distintas dos colegas do ensino superior politécnico, do ensino secundário, do ensino básico, do pré-escolar. A nossa identidade decorre de um diálogo profundo, indissociável, entre ensino e investigação.
que é aliás uma questão que já foi colocada, portanto, anteriormente numa intervenção precedente. A nossa identidade, há uma frase que eu gosto muito, numa entrevista de um ator americano, James Stewart, quando lhe pedindo uma análise retrospectiva sobre a sua carreira, ele disse que se nós tivermos sorte, se tivermos personalidade, se Deus nos ajudar, diz ele, damos às pessoas muito pequenos pedaços de tempo que elas não esquecem. Ora, eu também acho que nós que temos a felicidade de termos sido adotados por esta profissão, almejamos poder dar aos nossos alunos pequenos pedaços de tempo que eles não esquecerão. E um pouco mais do que isso, pequenos pedaços de tempo que os levarão a olhar para um determinado aspecto da realidade, ou de uma forma mais global, de uma forma mais intensa e mais lúcida. Além disso, nós esperamos que este fugaz encontro que corresponda a uma experiência de liberdade, pelo menos é isso que eu espero. Aquilo que o Kierkegaard, de uma forma muito sublime, elaborou em termos da ética pedagógica, quando escreveu mais ou menos isto: transmitir algo a alguém com quem nos cruzamos, se alguém a suspender o seu rumo e sem que nós próprios suspendamos o nosso. Portanto, o objeto final será essa experiência de liberdade que eu encontro também muito bem explicitada, uma vez mais, no Walt Whitman, num excerto de um poema muito célebre dele, Song of Myself. Ele diz: "You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of the dead, nor take things from me. You shall listen to all sides and filter them from yourself." E é este, no fundo, o nosso objetivo, que é singelo e é sublime ao mesmo tempo, penso eu. E isto vem de quem, no fundo, leciona uma área. Isto pode trazer alguma melancolia, porque leciona uma área sobre a qual nós todos os dias, mal ligamos a televisão, por exemplo, ou pegamos nos jornais, ouvimos as mais variadas idiotices por parte dos jornalistas, dos fazedores de opinião, dos políticos e outros, ou seja, eu refiro-me obviamente aos estudos americanos e em particular aos Estados Unidos da América. E estes meus quase 40 anos de lecionação neste âmbito têm sido, por isso, de paciente desconstrução junto dos meus alunos dos obstáculos epistemológicos que lhes impõem enfoques superficiais, distorcidos ou simplesmente estúpidos sobre a realidade americana. Para que eu possa cumprir essa função e essa missão, para que os meus argumentos sejam sustentados e se vão reconfigurando perante inevitáveis mutações que vão ocorrendo no seio daquela realidade, eu devo fazer, e faço obviamente, aquilo que todos nós fazemos, ou seja, investigo. Portanto, caso contrário, eu estaria a dar razão ao escritor Carlos de Oliveira, quando eu tinha 20 e poucos anos e fui apresentado e eu estava a dar os meus primeiros passos como professor, na altura num colégio, e ele disse assim: é professor, então é daquelas pessoas que gostam de contar a mesma anedota muitas vezes. A essência da nossa identidade reside exatamente nisso, portanto, lecionação, investigação para nunca sermos subjugados pela rotina, pelo pensamento cristalizado, para não passarmos a vida a contar a mesma anedota, embora admitamos, talvez haja quem o faça e terá a virtude, aliás, de enriquecer o modo como a anedota é contada ao longo do tempo. Sabemos, contudo, que sendo essa a essência, uma outra vertente com ela interfere, uma vertente consagrada no Estatuto da Carreira Docente Universitária, a do nosso envolvimento em órgãos de gestão. Ora, sabemos que ela é inevitável, que consome o nosso tempo e que nos afasta do essencial. No entanto, por muito relevante que ela seja no nosso cotidiano, e uma vez mais falo-vos quem ao longo dos anos desempenhou as mais variadas funções e que continua a desempenhá-las, porque hoje sou diretor do meu departamento, dirijo o curso de mestrado, dirijo o curso de doutoramento, como a Maria Antónia referiu, tenho a coordenação da minha área de investigação no Centro de Estudos. Portanto, por muito relevante que ela seja no nosso cotidiano, dizia eu, por muito competentes que sejamos, por muito prazer até que possamos ter no exercício das nossas funções, não considero que elas constituam o núcleo da nossa identidade. Por isso, eu não subscrevo os atos piedosos ou outros que entendem promover quem se dedica apenas à gestão, por mais complexa que ela seja. Este é um aspecto que me considero relevante.
Igualmente consagrado no Estatuto da Carreira Docente Universitária como elemento da nossa atividade está aquilo que outrora foi conhecido como o serviço à comunidade e que hoje surge sob outras designações consoante as instituições em causa. Uma vez mais, por muito relevante que possa ser a nossa atividade neste âmbito, por mais artigos que escrevamos na imprensa nacional ou local, por mais posts que coloquemos nas redes sociais sobre as nossas áreas de saber, e nós conhecemos alguns colegas que fazem um trabalho que consideram de missão, por exemplo, um colega nosso, reconhecido, reputado historiador de arte, o nosso colega Vítor Serrão, entende as suas intervenções no Facebook como uma missão social. E, de facto, são publicações absolutamente extraordinárias em termos da sua área específica. Ora, no entanto, por mais entrevistas, comentários que se possa fazer para um canal televisivo, por mais cursos livres que se possam fazer, aliás, algo que eu sempre fiz e que continuo a fazer, como a Maria Antónia referiu, portanto, estou envolvido em diferentes instituições e, por exemplo, eu gostaria só de dizer isto, de facto, por exemplo, enquanto coordenador da Comissão Temática de Ensino Superior de Ciência e Tecnologia da CPLP, tive o prazer de ver o primeiro-ministro português tomar como desígnio nacional um tópico que foi, no fundo, introduzido no debate pela nossa própria Comissão, num congresso que fizemos sobre a questão específica da mobilidade académica e estudantil. Portanto, não estou a dizer que isto não é relevante, considero isto relevante e por isso mesmo também esta atividade acho que é relevante. Agora, por mais relevante que ela seja a nível da nossa intervenção na cidade, não me parece que seja uma vertente nuclear face àquilo que somos. E talvez por isso, em concursos de recrutamento ou mesmo de progressão na carreira, algumas instituições universitárias têm, e na minha opinião com muita sensatez, adaptado esta vertente exclusivamente à nossa vocação científica. Ora bem, isto pode parecer alguma divagação, eu não creio que o seja, porque estas considerações sobre aquilo que somos permitem transitar para o tópico seguinte, o das circunstâncias em que o RGES se configura concretamente no nosso cotidiano. E nós sabemos que o RGES vem definir um quadro institucional que fundamentalmente se contrapõe ao precedente. E não considero, portanto, não considero todavia que seja pertinente estruturar a minha reflexão em torno de uma eventual dicotomia entre o passado e o presente. E solicitando a indulgência dos nossos colegas que são filósofos, eu gostaria de convocar uma prática analítica devedora de um conceito avançado por Diotima no Banquete de Platão, e eu refiro-me à noção de metaxo, aquilo que nos anglo-saxónicos referem como in-betweenness, um complexo e polifónico lugar onde vários discursos se encontram, conflituam e se desintegram eventualmente. Não me parece assim funcional tomar o RGES como um absoluto isolado de outros discursos, visto estar convicto que as suas eventuais virtudes e também eventuais perversidades decorrem, por um lado, das realidades concretas em que ele é aplicado, e por outro, do modo como nessas realidades são vividos instrumentos reguladores mais gerais, como o ECDU, e mais particulares como os estatutos de cada instituição e este aspecto é muito importante para mim também, os seus regulamentos de avaliação do desempenho docente. E talvez não esteja longe da verdade, uma vez mais as minhas desculpas aos colegas filósofos pela ligeireza que utilizo este termo, a verdade, talvez não esteja longe da verdade, dizia eu, se referir que o RGES é devedor de uma cultura anglo-saxónica. E, aliás, o próprio CIADAP tê-lo-á sido, e pelo menos foi isso que me assegurou uma responsável do Ministério numa sessão de esclarecimento que se realizou na Universidade Aberta a quando da sua implementação. E permitam-me que conte este pequeno episódio, que eu acho que ele é importante para ilustrar o meu argumento. Ela convocou por várias vezes o modelo inglês, algo que a minha formação anglo-saxónica me levou a acolher com muito júbilo. E depois, no período de perguntas, eu referi que o modelo por ela citado decorria de uma prática multicentenária de exercício democrático, algo que, no Portugal, no início do milénio, estava longe de constituir uma memória sólida. E perante esta minha questão, a responsável em causa olhou-me assim com uma expressão vagamente inspirada no final do Bom, o Mau e o Vilão, quando Clint Eastwood, durante alguns minutos, fuzila com o olhar o mau e o vilão.
Também ela focou em mim a sua senha visual para disparar logo de seguida. E o senhor é? Curiosa maneira esta de formular a pergunta. E eu retorqui, Mário Avelar. Fiz uma pausa e concluí, sou vice-reitor. Ora, a metamorfose foi imediata. A Vingadora, prestes a abater-se, quem se atrevia a questionar o seu discurso de autoridade, ou a perturbar, aliás, enfim, nem era questionar, era perturbar, deu lugar a uma personagem vinda de uma comédia da Restauração, à qual só faltou uma vénia, quando, perante esta outra figuração da autoridade, não eu, o Mário Avelar, mas o outro, o vice-reitor, ela retorquiu, tem toda a razão, senhor vice-reitor, aliás, e lá prosseguiu. Ora, a virtude do modelo anglo-saxónico pode esbarrar num contexto habituado a práticas cotidianas, devedoras de um certo autoritarismo, e que além disso desconhece um aspecto fundamental nessa formação anglo-saxónica, que é o chamado common sense do Lord Keynes. Portanto, este episódio ilustra um aspecto fulcral. Por muito virtuosa que seja uma moldura legal, a sua aplicação prática está sempre dependente das circunstâncias mais subtis, as daquilo que habitualmente são conhecidas como cultura institucional, a qual não pode ser desligada de outras tradições e circunstâncias culturais mais gerais. Permiti que exemplifique o caso específico do Conselho Geral. Este é um órgão que revela a preocupação virtuosa de incluir o contributo da chamada sociedade civil. No entanto, coloca-se a questão de saber como se chega à identificação das personalidades convidadas. Uma vez mais, independentemente das atribuições do órgão, que são sempre as mesmas, o modo como elas se concretizam depende de vários fatores, e estes podem ser, à partida, determinados pelos estatutos de cada instituição. Consequentemente, podem existir constrangimentos formais para a apresentação de listas ao órgão, por exemplo. Constrangimentos que podem permitir a um grupo persistir, desculpem a palavra, no poder. No final do processo, o grupo de personalidades pode reproduzir a matriz de pensamento de um ensemble, digamos assim, que não só pode ser absolutamente ignorante, esse conjunto de personalidades, face ao modelo institucional e às tradições da cultura universitária, mas além disso sem não ter qualquer tipo de relevância face a um tecido social que naquele órgão deveria ser representado. Isto é, personalidades que simplesmente não o são. A virtude pode dar assim lugar à perversidade. À semelhança do que costuma surgir no início dos filmes de ficção, peço-vos que não vejam nestas palavras qualquer relação com a realidade ou realidades existentes. Isto é um exercício de mera especulação, portanto qualquer relação com a realidade é mera casualidade, portanto. Outro aspecto prende-se com o artigo 92º, número 1, na linha J do RGES, que tem a ver com a nomeação e exoneração dos dirigentes de unidades orgânicas. Se por um lado este artigo permite a criação de equipas coesas, por outro ele pode confinar a escolha dos dirigentes a uma sensibilidade única, o tal ensemble que eu referi ainda há pouco. Tudo dependendo da especificidade dos regulamentos das instituições. Além disso, esta vertente deve ser vista à luz também do RAD, do Regulamento de Avaliação de Desempenho Docente, já que este pode ser concebido de modo a permitir classificações de excelente a quem não exerça funções relevantes a nível de docência e que além disso tenha uma produção científica medíocre aliás, mas que noutras vertentes em questão, por exemplo a gestão e a extensão universitária, revela uma atividade que será pontuada com generosidade. Deste modo, porque os cargos de gestão podem ser exercidos apenas por convite, será possível configurar situações em que alguém sem atividade letiva ou produção relevantes, ou seja, um professor universitário que na prática não o seja, ser considerado excelente. Enquanto que quem não se enquadra no tal ensemble, ainda que sendo um docente dedicado e um ensaísta digno de atenção, pode ficar excluído de uma classificação mais elevada. Um problema da autoridade, portanto. O que nos conduz ao início desta conversa. Aquilo que deve ser a essência da nossa identidade é remetido, ou pode ser remetido, para as margens. Consideremos, para terminar, uma outra vertente e uma outra hipótese. A decorrente de um artigo que, na minha opinião, sintetiza a moldura formal
de um exercício democrático no contexto universitário, com as sutilezas de presenças hierárquicas que, mesmo quando são denegadas por sensibilidades mais populistas, prevalecem em instantes decisivos dos nossos percursos. Eu refiro-me, obviamente, ao artigo 5º do ECDU, de funções das diferentes categorias. Ora, consideremos o artigo 102º do RGES, composição do Conselho Científico ou Técnico-Científico. No seu número 2 dita que a maioria dos membros a que se refere alinhado no número anterior é escolhida de entre professores e investigadores de carreira, portanto o Conselho Científico. Ora, o artigo 103º, competência do Conselho Científico ou Técnico-Científico, no ponto 1 refere propor a composição de júris de provas e de concursos académicos. Coloca-se aqui a questão de saber como é que se precavê que esta alínea 1 respeita a atribuição de funções designadas no artigo 5º do ECDU. E se os estatutos ou regulamentos não prevêem a existência no Conselho Científico de uma maioria de docentes com capacidade de coordenação? E se nessa instituição o número de catedráticos é diminuto? Será essa função assumida por quem? Pelo Presidente do Conselho? E se este não tiver também essa capacidade? São estes meros exercícios especulativos, mas que servem para questionar a eventual virtude de um objeto, ou pelo menos a sua execução prática, que é o mais relevante. E por isso eu concluía dizendo que afinal quem tinha razão mesmo era Diotima, porque se não cruzarmos os diferentes discursos em causa numa determinada entidade, o modo como RGES, ECDU, RAD, estatutos e regulamentos interagem, não temos uma percepção clara da identidade dessa entidade, das suas virtudes e das suas perversões. Mas isso, caros colegas, no que diz respeito especificamente à Universidade de Évora, relativamente a este caso concreto, é algo que ninguém melhor do que vós poderá fazê-lo. Muito obrigado, espero que isto tenha tido algum interesse. Muito obrigado.